Paz do Senhor, crianças! Mais uma vez aqui com vocês. Vamos aprender mais uma lição bíblica. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 14 e o versículo 32. Que diz assim: E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Crianças, essa passagem conta a história de quando os discípulos estavam num barco. E diz a Bíblia que quando entraram no barco, o vento se acalmou. A lição de hoje é sobre ter fé, é sobre acreditar, confiar em Deus. Crianças, quem de vocês já sentiu medo de alguma coisa? Medo de trovão, medo de inseto, medo de cobra. Quem tem medo de cobra? Eu tenho muito medo de cobra. Medo de sair na rua, medo do escuro. Eu acredito que todos nós sentimos medo de alguma coisa. Mas, crianças, não podemos esquecer que Deus sempre está conosco e Ele nos ajuda em todos os momentos. Amém? Sabe, crianças, quando Jesus estava aqui na terra, Ele ensinou muitas coisas pra gente. E Ele fez muitos milagres. A Bíblia diz que Ele transformou água em vinho, que Ele ressuscitou uma menina, que Ele ressuscitou um homem chamado Lázaro, que Ele curou muitos enfermos. A Bíblia diz que Jesus fez muitos milagres. E uma certa vez, Ele estava numa montanha, no monte. E onde Jesus estava, uma multidão acompanhava. E nessa montanha tinha muita gente e Jesus estava pregando. Mas no fim do dia estava todo mundo com fome. E Jesus mandou os discípulos conseguirem comida. Mas não tinha nada ali. Então chegou um menino e disse: olha, eu tenho aqui alguns pães e alguns peixes. Então Jesus multiplicou aqueles pães e aqueles peixes e todo mundo comeu muito bem. Sabe, crianças, as pessoas acompanhavam Jesus por onde ele ia. Mas naquele dia, Jesus despediu a multidão e disse: vão para casa. E Jesus disse aos discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. E os discípulos entraram no barco e foram para o outro lado. E Jesus subiu no monte e foi fazer, sabe o que, criança? Jesus foi orar, isso mesmo. Jesus subiu no monte e foi orar enquanto os discípulos atravessavam aquele mar. E crianças, a Bíblia diz que de madrugada, Jesus, ele resolve ir de encontro com os discípulos. Mas será que Jesus pegou um barco para ir de encontro com os discípulos? Será que Jesus pegou uma carona no navio? Sabe como ele foi, crianças? Diz a Bíblia que Jesus foi andando sobre o mar. Isso mesmo, crianças. Jesus foi andando sobre o mar. E sabe o que aconteceu? No mar estava uma grande tempestade. O vento era muito forte. As ondas balançavam. Chovia, trovoava. Estava uma tempestade no mar. E quando Jesus vai se aproximando no mar, os discípulos começam a olhar assim: o que é aquilo? Tem alguém ali andando. Sabe o que os discípulos disseram? Olha, um fantasma! Eles ficaram com muito medo, crianças. Os discípulos achavam que era um fantasma ali andando sobre o mar. Mas quando Jesus ouviu eles com medo, Jesus disse assim: não tema, sou eu. É Jesus quem está aqui. Aí Pedro, um dos discípulos, disse assim: então Jesus, se é o Senhor, faz com que eu ande sobre as águas também. Aí Jesus disse: então vem. E quando Pedro desceu, Pedro começou a andar sobre o mar. Criança, que glorioso! Imagine vocês andando aí sobre o mar. Imagina a gente poder ficar em pé sobre as águas. Que milagre! Mas quando Pedro começou a caminhar sobre as águas, Pedro começou a sentir medo. E o que será que aconteceu? Quando Pedro começou a sentir medo, Pedro começou a afundar naquele mar. Enquanto ele afundava, Jesus pegou a mão de Pedro, segurou ele bem forte e levantou. E caminhou com Pedro até o barco. E entraram no barco e o vento se acalmou. E todos
todos ficaram maravilhados, dizendo: este é o Filho de Deus. E começaram a glorificar o nome do Senhor. Crianças, não devemos deixar o medo tomar conta da gente, porque Jesus está conosco. E como Jesus estava com Pedro, a tempestade estava no mar. Jesus não acalmou naquele momento, mas Jesus segurou a mão de Pedro e o levou para o barco. E quando Pedro já estava em segurança, tudo se acalmou e tudo ficou bem. E Jesus, criança, está conosco. Parece às vezes que há uma tempestade, está tudo fora do lugar, o vento sopra forte, as coisas não acontecem como a gente quer, mas Jesus está conosco e Ele segura em nossas mãos, nos leva para um lugar seguro e acalma todas as coisas. Não tenham medo, crianças, Jesus está conosco. Amém?